Olá, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a República. E aí, como vai a nossa República? Nesse final de semana celebramos a proclamação da República, então tendo um retrospecto histórico dessa história recente do nosso Brasil. Queremos nos situar no hoje da nossa história e começar a apontar o nosso futuro, não é? Futuro que o regime que adotamos é o melhor, é o mais adequado ou pode ser repensado? Aqui a gente aproveita o programa para refletir sobre tudo isso. No segundo bloco, como a gente sempre faz aqui no Em Pauta, para você que nos acompanha, uma boa literatura, porque o programa não esgota os temas que debatemos, então, através dos livros, você pode ir um pouco além, aprofundar um pouco mais. Então, aqui tem uma dica excelente para você, aqui pela Editora Voz, História da Igreja no Brasil. Frei Moço já dava algumas pinceladas ali no primeiro bloco, e essa daqui é a primeira época, justamente tratando do período colonial, como a igreja, a gente ainda vai entrar um pouquinho neste tema aqui no segundo e terceiro bloco, como que a igreja, ela viveu este período colonial, como é que ela se comportou, qual foi a sua postura, a importância nas decisões do país. Está aí para você uma boa dica aqui pela Editora Voz. Temos vários outros livros aqui, mas eu quero chamar a sua atenção também para um problema que nós estamos vivendo aí no Brasil e não é brincadeira, não é? Ainda vamos ter um tema sobre a água, porque o Brasil está virando um deserto, meio mundo já experimenta isso, e como que nós vamos trabalhar essa questão da água? Então, aquilo que já se transformou uma verdadeira batalha, as batalhas da água, por um bem comum da humanidade, está aqui para você, pela Editora Voz também. Opa, sim, aparece melhor, prontinho, está aí, As Batalhas da Água. Então está aí para você uma excelente dica para você entender o contexto atual dessa falta d'água que o Brasil, especialmente aqui o estado de São Paulo, tem experimentado, não é verdade? E tem ainda uma outra dica muito bacana aqui, se você ainda não tem ou se ainda não começou a contemplar, está aqui do Márcio Mendes, pela Editora Canção Nova, Como se dar bem com quem você quer bem. Um grande abraço ao Márcio Mendes, nosso irmão, nosso amigo, companheiro aí de TV Canção Nova, toda segunda-feira com o programa Conversando, ou melhor, Papo Aberto, né? Falar Conversando Direito, Papo Aberto. Então, essa literatura aí para você, não é? Aprofundar um pouco mais, e esse material você pode acessar vozes.com.br, editoravozes.com.br, para você adquirir, ou também pelas lojas Canção Nova, né? 0 operadora 1231862600, você liga e faça o seu pedido, ou acessando o nosso endereço loja.cançãonova.com. E se você estiver aqui pela capital paulista, é só dar um pulinho aqui no centro da cidade, ali na Rua São Bento, número 43, tem uma loja magnífica esperando por você, para adquirir esse e muitos outros materiais, tá certo? Frei Antônio Moser, antes da gente continuar nossa conversa, vamos às ruas, vamos ver aí como que o nosso povo também entende essa questão da República, não é? Como que as pessoas estão acompanhando o processo atual, mas tendo esse retrospecto antigo. Então vamos às ruas e verificar qual é ou quais sejam as opiniões, não é, da nossa população em relação ao tema que estamos conversando nesta noite. Acompanhe, por favor. Bom, basicamente mudou que o nosso país vem se consolidando com um processo democrático, né? Então nós podemos dizer que nós somos um país onde a democracia é o nosso principal fator na época da República até então. Bom, a política econômica nossa não é boa, né? Já visto o resultado da última eleição presidencial, tá? Então, a nossa política econômica não é boa, tá? E esperamos que com esse novo governo da presidenta Dilma as coisas melhorem. Porque eu particularmente acho que a gente vive numa falsa democracia. A gente tem, como expor nossas ideias, mas no fim nós somos obrigados, por exemplo, a votar. Para mim isso não é democracia, porque eu sou obrigada a fazer uma coisa. Para mim isso volta à ditadura. Porque essa é a minha opinião. Eu acho que a gente vive numa falsa democracia que nada mais é do que uma ditadura falsa. A gente vive numa crise horrorosa, de muita bandidagem, de muita roubalheira. O país é extremamente dividido em classes sociais. Eu acho que hoje não existe mais a classe... como é que a gente fala?
é a classe média. Ou você é pobre ou você tem muito dinheiro. Eu acho que o Brasil hoje vive essa divisão de classe social. Ou você é pobre, eu me enquadro nos pobres, ou você tem muito dinheiro. É muito desproporcional. Eu acho que é uma desigualdade muito grande. Eu acho que mudou realmente. Bastante coisa de lá para cá, mas acho que ainda tem muita coisa para mudar ainda na democracia do país. A liberdade de expressão, hoje a gente vê uma mudança com a política recente do país, dos meios, né, das mídias poderem fazer isso e a própria consciência das pessoas do que expõe a realidade do país. Tá ok, tá aí para você, não é? Ter uma rápida noção do que a população também anda pensando, não apenas do regime anterior, mas sobretudo da democracia, né? Do nosso regime atual, que é oriundo desse anterior. Frei Mose, ainda no itinerário histórico aqui, nós temos um problema sério, ou razoavelmente sério e bastante complicador até para a própria igreja, que é a questão religiosa, não é verdade? Aquela época do padroado, onde o imperador ele indicava os nomes para os cargos mais importantes da igreja, e aí, obviamente, algumas tensões iam acontecendo, não é? E depois alguns rompimentos, porque se fala justamente, ali pelos anos 1872 a 75, de algum vínculo da Igreja Católica, por exemplo, com a maçonaria, com o liberalismo, e aí ficam algumas perguntas. A Igreja, por exemplo, então, nesse contexto, e a partir dessas ligações, ela, por um lado, aprovava, por exemplo, ou chegou a aprovar a queda do imperador, do império, desse regime. O que dizer em relação a isso? Eu acho que, antes de mais nada, é preciso recordar, dentro da nossa república, que sem a igreja o Brasil não seria nada. Pense só nas santas casas de misericórdia, no âmbito da saúde. Pense na educação, não é? Por exemplo, as missões dos jesuítas e franciscanos também, não é? Estamos lá desde o começo. Pense na educação. E assim, eu diria, quanta coisa o Brasil deve à igreja. Agora, houve uma certa pressão por parte de Roma, no sentido de alguns sacerdotes, né, estarem filiados à maçonaria, e a pressão da maçonaria era meio forte, e aí o Dom Vidal, ou Vital, melhor, de Olinda, não é, e Dom Macedo de Belém, eles então enfrentaram e começaram a denunciar, não é, a maçonaria, o liberalismo e assim vai. E, com isso, houve uma ruptura, 1872 até 75, uma pequena ruptura, mas que deixou marcas. Agora, no fundo, o imperador toda a família imperial é profundamente religiosa, católica, apostólica, romana, não há dúvida nenhuma, né, quanto a isso. Tanto assim, a catedral é de São Pedro Alcântara, porque era o patrono da família imperial. Então, a gente não pode esquecer esse lado. Agora, de fato, houve esse período de tensão. Quando chegou aí aos albores da proclamação da República, a igreja, por um lado, eu diria, se sentiu aliviada. Por quê? Porque o padroado também tinha lá as suas sombras. O imperador é que dizia, esse vai ser bispo, aquele não vai ser, vetava, tinha o direito de veto. Depois, quantas velas deviam ser acesas durante as celebrações, coisas ridículas do padroado. Então, houve um certo alívio. Mas, por outro lado, a igreja também percebeu que foi uma perda o império. Talvez o melhor tivesse sido, assim, um certo, eu diria, novo direcionamento, repensamento da monarquia, que era constitucional e onde havia parlamento, funcionava, e talvez até melhor do que hoje, né? Então, não vamos desmerecer. Mas a igreja sempre teve muito poder, não é? E se sentiu um pouco ameaçada nesse período, então houve esse rompimento. Não dá para dizer que ela colaborou na queda da monarquia, mas, por outro lado, ela também não se bateu para a continuidade da monarquia. Ela ficou um pouco, eu diria, neutra nesse particular, não é? Porque tinha vínculos com a família imperial, muitos vínculos, e também, por outro lado, via que o negócio não estava como deveria ser, em termos, sobretudo, da influência da então maçonaria. Vamos distinguir a maçonaria da época. Tá certo. Professor, e aí que está a questão. O senhor disse que citava no primeiro bloco dois grupos, o Exército e, por outro lado, os cafeicultores aqui do estado de São Paulo, como movimento para que mudássemos de regime. A gente tem aqui
não é unido a isso, unido a essa minoria, entre aspas, muitos outros movimentos revolucionários que foram brotando, não é verdade? Aqui basta lembrar o amigo que nos acompanha, sem precisar aqui a data, mas movimentos que ficaram muito conhecidos, como a Guerra dos Mascates, Confidência Mineira, Revolução Pernambucana, Farroupilha, dentre outros movimentos que foram surgindo, que, de fato, no bolo de tudo isso, colaborou para que o Brasil mudasse de regime. Mas aí fica a pergunta, finalmente, isso veio justamente no momento que o Brasil, de fato, queria imitar outros países, outros regimes, ou pura e simplesmente já estava um pouco saturado dessa guarda, desse senhorio da parte de Portugal, dessa dependência de Portugal, do imperador. O que você pode dizer em relação a isso, por favor? Bom, acho que é muito importante lembrar que o processo de proclamação da República ele está muito vinculado com um movimento da abolição. Né? Muitas vezes nós colocamos isso em segundo plano, mas é necessário lembrar que o movimento pela abolição, o movimento abolicionista, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, ele se tornou um movimento social muito poderoso, talvez um dos movimentos sociais mais amplos que nós tivemos na nossa história. Por quê? Porque ele esteve presente em várias classes sociais. Machado de Assis fala, né, que os clubes dançantes faziam rifas para comprar a liberdade de escravos desconhecidos. Isso não deve ser diminuído. Num certo sentido, a gente poderia dizer que o movimento republicano ele surfou né, na onda de um movimento muito mais poderoso e muito mais orgânico, muito mais enraizado socialmente, que era o movimento da abolição. Então, o movimento republicano ele tinha mais a ver com uma discussão do Estado, da administração. E o movimento republicano era um movimento que interessava pessoas reais de várias situações sociais. Perfeito. Então, num certo sentido, esse movimento deu uma base social, né, para o movimento de tomada dos mecanismos estatais. A gente deve lembrar uma coisa interessante: quando o Brasil ficou independente, na independência, se dizia isso, né, que o Brasil foi o único país a se tornar independente na América e ele manteve um regime monárquico, né, e se olhava com certo desdém, dizendo, olha, o resto da América toda é republicana. Se nós olhamos para a forma, né, para a morfologia dos regimes políticos, nós podemos nos enganar muito. Não é? Porque, veja, muitas dessas repúblicas que foram fundadas, né, na América Espanhola, elas tinham presidentes vitalícios. Quer dizer, então, assim, continuava... Só faltava a coroa. Não, e eles tinham senados vitalícios também. Exato. Então, assim, essa comparação, ela não é própria. Ela não ajuda muito a entender. Compreendo. Né? Então, a questão muitas vezes não é se é a república ou se é o império, mas qual é o regime político que atende a um projeto político que seja verdadeiro, que seja popular, que seja democrático, que seja representativo. Né? Então, nós temos um exemplo interessante. Então, a questão não é tanto a forma, mas como isso é exercido. Né? E a gente deve lembrar mais uma coisa importante, que durante todo o século XIX, nós tivemos um enorme movimento para formar um Brasil, porque na independência não havia um Brasil. No começo do século XIX havia o quê? Havia uma enorme extensão de terras que pertenciam à colônia, ao Império Português, à metrópole portuguesa. Perfeito, não havia Brasil. Haviam regiões, inclusive, que se comunicavam com a metrópole de forma independente. E nós ainda, de certa forma, estamos ainda debatendo isso. Né? Nós estamos formando uma nação. E é necessário que as pessoas se sintam protagonistas disso. Esse talvez seja o fato mais importante. Nós estamos num processo de construção. A questão é, se nós estamos inseridos na construção desse projeto, então nós temos um regime político que nos permite isso. Fazendo um parênteses aqui, o senhor acha que, inclusive, aproveitando aí o nosso último pleito, nós demos algum passo significativo em relação a isso? Eu diria, mais do que dar um passo, aceleramos um pouco mais essa conscientização, essa consciência de participação efetivamente do processo, desse processo da construção realmente de um país, de uma federalização, de um novo Estado, ou ainda estamos caminhando em passos de tartaruga, como diria o outro? Olha, eu acho que sim, eu acho que nós demos
passos largos, nós devemos lembrar que, desde a proclamação da República, nós tivemos períodos muito autoritários, não ditaduras necessariamente, Sim. mas períodos autoritários. A Primeira República toda, não havia voto secreto, né? O número de eleitores era muito pequeno. Claro. Nós tivemos o Estado Novo, nós tivemos uma série de períodos da história extremamente autoritários, onde a relação entre o Estado e a sociedade era uma relação muito difícil e de exclusão. Se nós pegarmos essa história da República, nós tivemos 2 períodos, né, que somam 50 anos de regimes plenamente democráticos. E eles foram divididos em 2 blocos, significa, após 45 até 64, um bloco, e depois de 85 para cá. Então, na verdade, as pessoas reclamam muito da democracia porque ela é jovem. E ela foi interrompida. Sem dúvida. Né? E a democracia parece, né, desde a época dos gregos, isso parece uma lição importante, a democracia ela precisa do exercício, ela precisa da prática, ela precisa do dia a dia. Ela não é uma concepção abstrata e teórica, ela precisa que os cidadãos estejam a formular, a participar do regime de governo. Mas e aí, nesse sentido, Frei Antônio, você não acha que, por exemplo, aí é uma questão de governo, de prioridades, que do ponto de vista educacional, sem educação não se tem consciência, aprendizagem e construção de futuro, obviamente, o futuro passa pela educação. Nós, que tínhamos antigamente até uma formação um pouco mais, me parece, do ponto de vista cívico adequada, hoje estamos muito a desejar e parece que meio que se deixou de lado, isso até por conta dos maus exemplos, do preconceito, dessa mentalidade que foi criando em relação ao próprio regime político como um todo, há uma rejeição, um querer não participar e não aprender e não ver como funciona, quer dizer, deixar de lado. Como é que fica essa questão da educação? Não, eu acho que a gente precisa distinguir a escolaridade, é uma coisa, né? E que hoje certamente um maior número, proporcionalmente, não só em termos absolutos, tem acesso, que é uma boa coisa e temos que aplaudir. Mas, por outro lado, educação ou deseducação? Aí começa a história dos valores. O que é ensinado na escola? O que é ensinado? Aí começam os valores. Quantas vezes se antecipam certos problemas para os quais, por exemplo, a criança não está preparada, né? Mas você joga e, com isso, vai causando rupturas nas pessoas, nas famílias. Por exemplo, qual é a educação em termos de família, familiar? Favorece ou não favorece? Na realidade, não favorece muito, não. Né? Essa que é a verdade. Em outras palavras, eu acho que em termos de escolaridade, nós progredimos bastante, mas em termos de educação, nós estamos muito aquém. A educação da época era muito restrita, só uma pequena elite, mas era uma educação realmente mais sólida, né? Enquanto hoje é mais ampla, mas menos sólida. Tá certo. Olha, nós vamos dar mais uma paradinha, pois o tempo corre rápido quando o tema é bom e importante, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar, porque queremos chegar aos dias atuais, não é? E a partir do regime que estamos participando, não é? Ter presente aí os elementos que, de alguma forma, caracterizam a crise atual, mas que também nos provocam a dar alguns passos significativos, como este da educação, como este da conscientização e outros que nós vamos elencar aqui mais adiante no nosso terceiro bloco. Então não saia daí, daqui a pouquinho já estaremos de volta com o programa em pauta. Um minuto só.